Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui, mais um episódio desta nova temporada do Layer Talks, nossa terceira temporada por aqui. E claro, nesse podcast que você já sabe que a gente vem para compartilhar informações sobre profissionais que estão se destacando e fazendo diferença no universo de marketing, vendas e inovação, empresas que estão conquistando espaços grandiosos e que a gente quer descobrir também um pouco como que é essa estratégia, o que eles fazem lá dentro, como que a gente pode aprender mais, fazer um benchmarking para conseguir trazer isso para o nosso dia a dia também. Esse podcast é um programa da Layer Up, que é um ecossistema de marketing, vendas e inovação, multipremiado. A gente participa de várias premiações do mercado, então já ganhamos como agência do ano, case do ano. Bom, você já conhece essa história, a gente sempre fala sobre isso aqui, né, Gabs? Sim, especialista em sucesso do cliente. E por aí vai. Eu sou Samira Cardoso, sou cofundadora e CEO na Layer Up. Eu tô aqui com o Gabriel Bearzi, minha duplinha deste programa, que é nosso diretor também de marketing na Layer Up. E hoje a gente vai falar com a Luciane Odsi, que é CMO na Privalha, que é o maior outlet do Brasil. É isso, Luciana? Olá, Samira, Gabriel, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, hoje eu trabalho na Privalha, sou CMO da Privalha, que é o maior outlet do Brasil, é uma plataforma digital, né? E hoje a gente vai além do outlet, né? A gente é uma plataforma completa aí para as marcas e para os consumidores. E é muito prazeroso para mim falar da Privalha porque é uma marca que gera um engajamento muito forte com as nossas consumidoras e com as nossas usuárias, né? Isso porque é uma forma de compra muito diferente do varejo tradicional e de e-commerces tradicionais, né? A gente tem o nosso modelo que a gente chama de flash sales, né? Que são campanhas que duram só 7 dias, ficam só 7 dias no ar, com descontos muito agressivos, com ofertas muito boas para os nossos consumidores, mas que ao mesmo tempo não prejudica e não canibaliza o canal principal das marcas, né? E além disso, agora a gente tem também a nossa vertical, a nossa business unit de Brands Place, onde as marcas também são tratadas de forma única, uma navegação loja a loja, né? Então a gente continua também tendo as marcas aí como foco, mas que continua aí trazendo pra gente muito engajamento, uma recorrência muito grande, e que faz com que as nossas Privalha lovers, as nossas pre-lovers, como chamamos, estejam sempre atentas aí ao push notification, ao e-mail e toda e qualquer comunicação e relacionamento com a gente, já que elas veem realmente valor na nossa marca e na nossa proposta. Então é muito bacana. Incrível. A gente vai querer saber todos os detalhes aí dessa estratégia, porque você falou uma série de coisas que a gente vai querer entrar um pouquinho mais no detalhe, mas antes, a gente quer te conhecer um pouquinho, então eu vou passar aqui pro Gabi, para ele te apresentar e a gente conversa um pouco sobre você também. Bom, gente, vamos lá. Tô com a minha cola aqui, porque o currículo vocês sabem que é pesado, né? Mas a Luciana ela é formada em Publicidade e Marketing pela ESPM. E ela já trabalhou em empresas como a Cato, a Via Varejo, que é detentora do Ponto Frio e das Casas Bahia, a Lu estava me explicando aqui, então detentora de duas gigantes. E hoje, como a Sam já apresentou, a Lu também ela é CMO da Privalha, que a Sam disse é o maior outlet do Brasil e muito mais, como a Lu já disse aqui. E ela ainda, na minha colinha, diz aqui que é fluente em inglês, espanhol, italiano, além do português, obviamente, como vocês perceberam, né? Lu, pra começar, assim, a gente vai falar bastante de Privalha, mas conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, dessa fluência em línguas, o que aconteceu na sua carreira até você chegar onde você chegou. Não, legal, bom, que introdução. São 23 anos aí de trabalho em marketing, que é a área que eu sou apaixonada e com a oportunidade de trabalhar desde branding, né, desde posicionamento de marca até dados e performance. Então, sou muito privilegiada aí de ter tido uma experiência tão variada, né, de ter trabalhado em diversos segmentos e mercados também, né. E agora eu tô, então, acho que você já resumiu super bem. Hoje eu sou CMO da Privalha, a minha última experiência também foi no varejo, né, na Via Varejo, detentora de Casas Bahia e Ponto Frio. Um outro tipo de compra, um outro momento, né, uma outra relação de compra dos consumidores, mas também varejo, mas já passei aí pelos segmentos de emprego, de match de pessoas, na eHarmony também, e trabalhei no Brasil e na Espanha com o mercado europeu, muitos anos atrás. Bom, obrigado pela explicação e entrando um pouquinho no nosso tema agora, que a gente tinha separado aqui para falar de inteligência artificial, integração de dados e, acima disso, como humanizar isso tudo. Para a gente adentrar esse papo, a gente quer entender como você acha que a integração desses dados e da inteligência artificial
estão transformando a forma como as empresas entendem e como elas se comunicam com os clientes. Então a gente sabe que integração de dados é algo que já vem forte de uns tempos para cá. Inteligência artificial do ano passado para cá foi um boom gigantesco, mas é importante a gente trazer aqui que, como tudo está em mutação, a gente está também humanizando isso tudo de alguma forma. Então, como é que está o cenário nesse momento e como vocês estão utilizando, por exemplo, na Privalia, essa comunicação através desses pontos? Legal. Eu acho que você colocou aí 3 pontos que estão, sim, diretamente relacionados, que são inteligência artificial, o uso de dados, que é muito importante, né? Então, no caso da Privalia, a Privalia já é uma empresa data-driven, então isso facilita muito e faz com que a gente use inteligência artificial de uma forma muito mais eficaz. E a humanização e a marca, que está fortemente conectada também, embora nesse tipo de discussão a gente acaba focando muito mais na parte técnica, né? No caso da Privalia, a gente já tem alguns usos em andamento e outros em alguns projetos, que eu vou contar um pouco para vocês também. Então, alguns mais, outros menos avançados. Mas, de fato, por a gente já ter essa coleta de dados e essa cultura data-driven tão forte, inclusive dentro do marketing, né? Onde está a equipe de analytics, né? A gente consegue usar esses dados para alimentar a inteligência artificial e fazer o melhor uso disso, né? Então, alguns desses usos, por exemplo, a gente tem já há bastante tempo uma iniciativa de prevenção a churn, né? Prevenir que as pessoas deixem de comprar no nosso e-commerce. Aqui a gente tem inteligência artificial funcionando para predição de dados. Então, entender de acordo com o comportamento do consumidor, com a navegação, o grau de engajamento e muitos outros fatores, né? Qual a gente prevê, né, quando esse momento vai acontecer, e a gente se aproxima mais desse consumidor e toma todas as ações como negócio que a gente tem que tomar para fidelizar esses clientes e de uma forma e com qualidade, né? E aí é um dos pontos que se conecta à marca e à humanização. Não basta a coleta de dados, não basta a inteligência artificial. A gente usa, sim, a inteligência artificial na predição e muito da tecnologia para a conexão de dados em real time, mas a gente ainda precisa de um pensamento estratégico e criativo de negócio e de marca para que a gente consiga embasar tudo isso, que a gente tenha uma estratégia de longo prazo. Outros usos são também no próprio atendimento, então a gente usa também como forma de antever necessidades no atendimento, e isso faz com que ele seja muito mais eficaz, muito mais próximo e muito mais rápido. A gente também usa a inteligência artificial ou no apoio ou no desenvolvimento de alguns assets que vão compor as nossas campanhas criativas, né? E também, por exemplo, no uso para descrição, né? Para nos ajudar a coletar informações técnicas para compor o melhor texto, a melhor descrição para os nossos usuários. Perfeito. Minha próxima pergunta era para ela dar alguns exemplos. Acho que ela já deu Exatamente. milhares de exemplos aqui, né? Vários deles. Ô Lu, como que a gente faz para, nesse processo todo? Estamos usando dados, inteligência artificial. Você falou um ponto importante, que é ainda garantir a humanização. Como que entra essa estratégia? Depois de passar por todo esse processo de análise de dados, inteligência artificial, como que eu trago essa humanização para esses exemplos que você apontou aqui pra gente? Legal. Eu acho que aqui a gente pode até quebrar em 2 frentes, né? A humanização da marca com o consumidor, e também eu acho que tem um ponto importante, que é a humanização com as nossas equipes e com os colaboradores, né? Então, quando a gente fala da marca com o consumidor, os conceitos de marca continuam sendo os mesmos, né? A personalidade da marca, os benefícios que vão além dos benefícios tangíveis, né? Que são os benefícios emocionais. Tudo isso se conecta com uma estratégia de negócio que é amparada e que pode ser embasada, sim, por informações relevantes, por eu conhecer muito melhor esse consumidor, né? Mas é algo que se trata de relações humanas, não só na concepção, né, da gente fazer isso dentro da nossa empresa, mas também a conexão da marca com o consumidor continua sendo uma conexão que tem que sim ser humanizada, né? Com
o apoio e com as ferramentas de dados e de performance e de tecnologia, né? Então, tudo tem que caminhar junto e eu acredito muito nisso, né? Que o marketing tem essa função de unir as duas pontas, né? O topo de funil que a gente fala, né? Que é muito mais marca, conhecimento de marca, com o final do funil aí, que é a performance, a retenção, a prevenção a churn, a recorrência, etc. Então, isso do ponto de vista de marca. Quando a gente fala dos colaboradores, também é super importante, não só os nossos colaboradores, mas o nosso tempo também, né? Se a gente usa a tecnologia para que desempenhe tarefas que antes eram feitas, às vezes de uma forma muito mais operacional, a gente livra o tempo para um pensamento muito mais criativo e estratégico, né? Então, acho que isso é super importante também a gente lembrar e a gente saber o quão importante é o componente humano aí nesse ecossistema. Perfeito. Trazendo um pouco pro lado prático, que eu sempre tento pegar segredos dos convidados aqui para quem está assistindo a gente. Como é que hoje vocês utilizam da inteligência artificial para esse entendimento de necessidades, preferência de público, para você conseguir antecipar as necessidades, como você disse? Tem um processo interno, imagino que tenha, estruturado, e como é que é, assim, como que o time trabalha em relação a isso? A inteligência artificial está trabalhando, como que você coleta esses dados e vocês se organizam internamente para conseguir antecipar e escolher a melhor estratégia? Legal. Eu acho que antes de mais nada é legal lembrar que tudo isso é feito em colaboração de muitas equipes, de muitos perfis e até de empresas diferentes, né? Então, hoje, até tinha esquecido de citar, a gente também usa inteligência artificial no projeto de personalização 1 a 1 de como cada um vai ver o nosso app, né? De acordo com as suas preferências e de acordo com os seus interesses, né? Esse projeto, por exemplo, nunca seria possível sem a colaboração entre equipe de marketing, equipe de tecnologia, equipe comercial, muitas equipes que estão envolvidas nisso e também de parceiros, né? Então, citei alguns exemplos, 2 dos parceiros que trabalham com a gente são o Salesforce e a Adobe, né? No caso da personalização. Então, tudo aqui tem muito trabalho, muita colaboração por trás, né? E a forma com a qual a gente trabalha os dados é sim uma forma, quanto mais a gente tem a possibilidade via tecnologia e inteligência artificial, de forma mais massiva se trabalha, massiva no sentido de dados a gente trabalha, mas muito mais personalizado e muito mais granular e individual é o tratamento, né? E isso passa pela nossa área de analytics, pela área de engenharia de dados, fora a implantação de todas as tecnologias aí em conjunto com o time de TI. É uma operação muito madura do ponto de vista de dados e já uso de inteligência artificial. A gente tem a oportunidade de, nesse podcast e na agência, com vários players, conversar sobre essas estratégias e dá para perceber, você contando, detalhando, o quão profundo, quão maduro já está a operação de vocês com o uso de uma ferramenta tão nova, né? Começou a ser usada há tão pouco tempo. Eu queria compreender um pouquinho mais na operação. Você falou das campanhas que rolam, campanhas que duram 7 dias, tem uma limitação de tempo, tem um apelo para o público. Como que é definida essas campanhas? Conta um pouquinho, assim, bem do operacional. Você falou aqui nos bastidores que tem 17 estúdios, é isso? É isso. Na estrutura de vocês. Como Isso. que é criado isso? E, claro, como que essas informações, esses dados apoiam nesse processo todo? Não, bacana. Sim, de fato, a nossa operação e nosso modelo de negócio exige uma disciplina de processos muito alta. Então, você imagina o que a gente chama de campanha, claro, não são campanhas publicitárias, né? São essas campanhas que duram 7 dias e que estão no nosso app. E você imagina que são 400 campanhas só do modelo de outlet, né? Fora o modelo de Brands Place, que tem as suas lojas conectadas. Então, a gente tem que ter muita disciplina sobre todos os aspectos. O ponto operacional, por exemplo, é super importante. Então, a gente tem reuniões de S&OP que... Enfim, a gente tem um processo e 45 dias antes da campanha entrar no ar, a gente já sabe direitinho qual marca vai entrar, qual campanha, qual que é o mix de produto. 45 dias 45 dias antes. Eu queria estar nesse planejamento. Nossa senhora. São muitos times aí, alguns times, né, trabalhando com bastante força nisso, porque de fato pra gente é um fator determinante, né? A gente realmente precisa de processos de disciplina pra gente conseguir colocar tudo isso no ar. E parte disso é
a montagem das campanhas, que também inclui o estúdio, mas são muitas áreas envolvidas aí, né? Então, acho que... mas é algo bem específico desse modelo de negócio, que é um modelo de negócio de flash sales, né? Quando eu falo que as campanhas duram pouco tempo no ar, é um modelo de flash sales que exige, de fato, toda essa movimentação, né? Muito bom. Qual que é o tamanho dessa sua equipe? Que eu fiquei curiosa agora para entender como que faz tudo isso funcionar. Quantas pessoas estão envolvidas nessa operação, né? Tá legal. Não é só a minha equipe, então a minha equipe é dividida em uma área de growth e performance, uma área de branding e comunicação e a equipe dos estúdios, né? A gente tem 17 estúdios, é um número grande de pessoas, mas a gente também trabalha em conjunto com outras equipes em paralelo, por exemplo, operações, né, que nos ajuda enfim, da entrega para o consumidor e toda a gestão do nosso centro de distribuição em Extrema. A equipe comercial também que faz essa... né, que amarra aí essas campanhas com as marcas, né? E eu acho que tem um ponto interessante também de mencionar, né, quando você perguntou como a gente escolhe essas campanhas e como a gente faz isso. Sim. Bom, primeiro muito em conjunto com as marcas, né? Como eu falei, elas são pra gente muito importantes como parceiros, né? E a forma com que o consumidor tem contato com as marcas na nossa plataforma é bem diferente, porque tem um contato individualizado loja a loja, marca a marca, né? Então não é um contato por produto, é um contato por marca, e até por isso a gente tem uma preocupação muito grande de análise de que marcas, né, que a gente gostaria de ter no nosso ecossistema, independentemente em que segmento elas atuam, mas a gente trabalha com as melhores marcas, né? Então isso pra gente é muito importante, porque a gente quer garantir a qualidade, né, tanto para elas quanto para os nossos consumidores também. Legal. Muito bom. Eu vejo um ponto aqui na minha cabeça que eu quero saber sua opinião, talvez previsão, não sei se já parou para pensar nisso, mas a gente sabe que hoje, quanto mais personalizado, quanto mais pessoal, melhor, né? Então, na concorrência gigantesca que a gente está tendo de produtos, de serviços, quanto mais chega do jeitinho que a pessoa precisa, às vezes ela nem sabe que precisa, mas quando atende aquela necessidade, maior a chance de você converter. Hoje, a Privalia tem maior personalização possível dentro de todos os dados. O que você imagina para o futuro, Lu, em relação à personalização? Qual que é o próximo passo, assim, pensando em vocês que já estão no nível mais alto de maturidade de personalização, de oferecimento de produtos, o que você vê como o próximo passo? Como isso vai ficar mais pessoal ainda? É possível ficar mais pessoal ainda? Não, eu acho que até nós que, né, acabamos tendo aí essa cultura data-driven e já trabalhando nisso há um bom tempo, ainda tem muito pela frente, né? Claro que tudo isso é bem novo, então o nível de personalização ainda tem que melhorar, e é por isso que a gente traz tecnologias como o da Adobe, é por isso que no passado a gente até desenvolveu um algoritmo junto com uma empresa parceira para um tipo de clusterização, né? Então vai ficando de fato cada vez mais pessoal, e a gente tem um caminho aí ainda para percorrer. Mas realmente é muito importante pelo que você falou, né? A gente conseguir antecipar as necessidades, até mesmo no atendimento, né? Quando alguém liga pro nosso centro de atendimento e tem algum tipo de necessidade, a gente já conseguir fazer isso de uma forma muito rápida, de uma forma proativa. O mesmo vale também para o processo de compra e para o relacionamento, aí eu volto à humanização, o relacionamento com a marca, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente personaliza, quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue construir não só o curto prazo, mas o curto, médio e longo prazo também como marca. Tem um ponto muito interessante que você trouxe também, falando desse modelo de flash sales, é assim, né? Que eu gostaria de entender. Você trouxe um projeto, planejamento de 45 dias de antecedência. Eu imagino que, olhando para todos esses dados, atendimento, o que está acontecendo, enfim, o varejo ele é muito dinâmico. Tem oportunidades que aparecem e vocês precisam mudar o plano? Tem espaço para isso? Quais são os desafios desse modelo? Legal. É uma excelente pergunta. A gente tem sim, claro que a gente sempre tem que entender a flexibilidade que a gente vai ter, e, né, como negócio, em qualquer negócio é importante a gente ter essa flexibilidade. O importante no nosso caso é estabelecer os limites, né? Até onde vai essa flexibilidade para não prejudicar a qualidade, né? Então sim, esse é
na grande maioria dos casos, as campanhas são planejadas com 45 dias de antecedência, mas dentro dos nossos SLAs, a gente tem que entender a flexibilidade até onde vai, e mais uma vez, em todas as equipes desse processo. Não só uma, mas todos nós. Muito bom. Perfeito. E o que é o limite dessa flexibilidade? Basicamente é uma análise, um cálculo entre o tempo de produção e a qualidade final e retorno que a gente vai receber, né? Então, que a gente vai ter. Então, não tem uma fórmula mágica, mas internamente a gente sabe quais SLAs a gente tem que cumprir para que a gente nunca prejudique a qualidade para o consumidor final e não prejudique para a marca também. Vai de um entendimento de expertise de vocês também de até aqui, ok, passou daqui, a gente já sabe que não vai rolar. E cada área sabe os seus limites e tem os seus cálculos também para entender até onde elas podem ir, né? A gente falou de dados unido à inteligência artificial, junto com o processo criativo, para trazer todas essas campanhas num grande planejamento. Enfim, temos um pouquinho desse modelo de negócios aí. O que eu queria saber, no detalhe, se você puder trazer aqui pra gente, quais são os principais indicadores desse mercado? Quais são esses dados, quais são essas métricas que compõem esses estudos que trazem tantos insights para vocês? Legal. Bom, é super importante a gente ter muito, muito claro estabelecido todo e qualquer objetivo e as métricas que a gente vai acompanhar. E a nossa métrica como marketing é a nossa métrica de negócio. Então, a nossa marketing é negócio e a gente trabalha para o negócio como um todo, né? Então, no caso da Privalia, a gente visa muito a rentabilidade e a gente se preocupa muito com o NPS, tanto das marcas quanto do nosso consumidor. E todas essas iniciativas ajudam nesses 2 indicadores, né? Nesses 3 indicadores, se for contar NPS, consumidor e marca, né? Claro que existem métricas intermediárias, né? Que passam por conversão, por engajamento, etc. Mas elas são métricas meio, né? A gente as acompanha para uma implementação específica, mas no final das contas, todas elas estão necessariamente conectadas com o resultado final. Com a receita. Lu, eu queria perguntar, na verdade, sobre a questão de comportamento. Então, uma pergunta mais para puxar um gancho aqui para você explicar, porque a gente sabe da importância dos dados, do data-driven, mas a partir do momento que vocês colocaram para rodar a inteligência artificial, análise de dados, trouxeram essa humanização, como que foi o comportamento do público de vocês? Como foi essa mudança em questão de retenção, de recompra, enfim, de uso de aplicativo? Vocês sentiram muita diferença? Foi de uma hora para outra? Como é que isso aconteceu? Legal. No nosso caso, não foi de uma hora para outra, então a gente já vinha construindo esse caminho. Então, por exemplo, quando a gente fala de personalização, a gente já tinha feito antes uma análise por clusters para a gente ter uma melhor entrega e depois foram sendo tomados outros passos ao longo do caminho. E ao longo do caminho a gente vai analisando quanto que a gente mexe positivamente nessas métricas, né? E tá tudo bem também a gente mudar de direção se a gente não tem exatamente o que a gente precisa, né? Então isso foi se comprovando ao longo do tempo, né? Não foi uma virada de chave direta, a gente foi construindo esse caminho que foi nos demonstrando, né, que valia a pena dar o próximo passo. E sim, isso interfere positivamente na percepção, na personalização, no engajamento, na conversão, na retenção, né? E é isso que faz com que a gente continue e que a gente ainda tenha aí toda essa energia focada, porque ainda tem muito o que percorrer pela frente também. Lá no finalzinho de 2022, quando a gente viu o ChatGPT pela primeira vez, se eu te fizesse essa pergunta que eu ia fazer agora, eu não sei se você conseguiria compor o cenário como estamos hoje. Mas vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Eu queria saber a sua opinião, já que você está tão imersa nesse universo de inteligência artificial e análise de dados avançados. Qual que, na sua visão, é uma previsão assim, para o futuro do marketing dentro desse contexto? Legal, realmente é muito difícil de responder e de fato no passado seria muito difícil entender o que está acontecendo hoje e o mesmo vale daqui para frente, né? Mas eu realmente acredito que com isso a gente vai conseguir ter cada vez mais produtos de melhor qualidade, serviços de melhor qualidade para o nosso consumidor e marcas mais relevantes para o nosso consumidor, né? E além disso, eu acho que tem
também a questão da priorização de tempo, que é o nosso ativo mais valioso hoje, das nossas equipes, dos nossos parceiros e fornecedores. Então, eu acho que esse é um tópico bem importante também para a gente pensar, porque vai contribuir bastante nesse sentido, na minha visão. E fazendo um gancho ainda com essa pergunta, como que os profissionais de marketing, na sua visão, podem se preparar para esse momento? Eu acho que é importante a gente lembrar que o marketing, ele é negócio, mais uma vez. Então, a gente não pode olhar só dentro das disciplinas de marketing, né? O marketing é mais um componente muito importante, né, para o sucesso de um negócio. Então, o primeiro ponto é ter uma visão holística, né? Ter uma visão do todo e não só de uma caixinha. Seja ela uma caixinha dentro do marketing ou mesmo vendo o marketing como uma caixinha, né? Eu acho que é super importante a gente entender como a gente contribui como negócio. E o outro ponto é a atualização e, né, estudar tudo o que está acontecendo. Não é fácil, né? A tecnologia se desenvolve muito rápido, então estar atualizado, mas com um pensamento crítico sobre o que realmente vale a pena fazer ou não, dependendo aí do que é melhor para o negócio e para todo o ambiente aí que a gente tem impacto direto ou indiretamente. Né? Perfeito. Tem um ponto também dessa atualização que eu acho que muita gente sente essa angústia, né? Como que eu vou ficar atualizada de tudo que está acontecendo, um monte de coisa mudando, acontecendo ao mesmo tempo e tal. E eu acho que tem um ponto importante que é começar a executar o que está disponível agora, né? Se a gente também demora muito para aderir às novas tecnologias, para começar um processo mais analítico, mais profundo, como é que você vai chegar numa análise tão avançada quanto essa que vocês têm hoje na Privalha? Se não usa a inteligência artificial, como é que eu faço um uso tão avançado também? Então, acho que começar a usar as ferramentas que estão disponíveis é uma forma de se preparar, porque naturalmente, de forma empírica, você vai ganhando todo esse repertório e tá conectado com o que vai rolar, você já tá mais próximo daquilo, né? Então, além de estudar, de aprender, também aplique. Comece agora, né? Sim. Comece a avançar nesses estudos, já colocando em prática também. Não, você tocou num ponto super importante que é o fear of missing out, né? Da gente, parece que nunca a gente sabe tudo que tem que saber, mas aí o pensamento de priorização e da visão do todo também vale nesse caso, né? Você não precisa se aprofundar em todo e qualquer detalhe de tudo que se refere à inteligência artificial, mas você tem que entender o todo e a estratégia total para entender o que faz sentido ou o que não faz sentido também, né? Então, acho que começa pela escolha do que faz sentido para sua marca, dada a estratégia de longo prazo, né? Sim. E não só de curto prazo. E, de fato, uma vez escolhido o que é relevante para você, testar e aprender rápido e errar rápido para que os esforços também sejam priorizados nas coisas certas, né? Sim. Então, acho que essa metodologia também é muito eficaz para isso, né? Para priorização de esforços também. Sim. Você trouxe um ponto também na sua resposta anterior que é importante, quando você falou, o Gabi perguntou, né, sobre a mudança do consumidor, do aspecto ali, do que ele... como que foi a percepção quando vocês começaram a implementar? Você falou, não foi tão rápido assim, né? A gente foi progressivamente. E esse é um aspecto importante do aprendizado, né? Sim. A gente conseguir implementar as coisas de uma maneira progressiva. Eu imagino que agora, tá? Uma pergunta para entender. O contexto é muito robusto. Aonde que eu analiso dados? Qual é o meu data visualization? Quais são as ferramentas que estão conectadas? Qual é a inteligência... Talvez vocês popularam uma inteligência artificial para poder dar respostas corretas. Como que funciona um pouco dessa dinâmica técnica, até para a gente dar uma dimensão correta disso, mas tenho certeza que foi um caminho desenvolvido, Sim. Né? Sim, e mais uma vez a gente ainda está... né, no caminho. Trilhando esse caminho, né? Sim. E de fato, um desafio é como a gente conecta os dados na estrutura da empresa. Cada empresa tem uma estrutura, uma forma de organização de dados, a inteligência artificial, né? Isso também é uma parte importante, a gente entender como estão organizados os dados e até como a gente adapta isso para uma nova tecnologia, né? Mas é o que você falou, tem que
começar, né? O começar não é fazer a qualquer custo, simplesmente porque, né, agora tá na moda, né? Na verdade, é entender, é começar a dar passos corretos na direção correta e estratégica da empresa a longo prazo. E, assim, uma coisa que eu vejo muito quando eu tô pesquisando, né, eu faço as lives da Layer muitas vezes, ou até a gente tá entrevistando alguém, ou tô conversando com algum cliente, às vezes o gestor de certa área, pode ser de marketing, ou pode ser de uma área de analytics, enfim, obviamente ele entende a importância dos dados, ele entende a importância de inteligência artificial, a equipe dele muitas vezes entende essa importância e sabe disso, mas eles não conseguem levar isso para outras áreas. Então, às vezes, as empresas como um todo não entendem a importância ou falam, tipo, você não gosta de dados, dados não são sexy, né? Eu vou ter as minhas ideias aqui da minha cabeça por achismo e a gente sabe que isso não funciona mais hoje. Então, às vezes, entende a importância, mas não consegue repassar isso como um todo para a empresa que tem que estar na mesma página. Hoje, o que você tem de dica sobre cultura? Como que você dissemina essa cultura data-driven dentro de uma empresa? E aqui eu tô falando para você que não entende a importância ainda, por favor, entenda. Mas pro gestor que entende essa importância, mas está com dificuldade de repassar mesmo, de fazer todo mundo estar na mesma página. Legal. Eu acho que tem alguns componentes aí, de fato, um componente que vai além do marketing, além de analytics, é a cultura da empresa, né? Então, de fato, a cultura, ela vai influenciar nisso e ela pode sim evoluir, né? E ser modificada desde que faça sentido para a companhia, né? E aí a gente entra no o que é fazer sentido, né? Não é ter dados por ter dados. Que uso que a gente vai dar para esses dados? Esses usos, como que vão trazer resultados melhores para a companhia? E cada marca é uma marca, né? Cada empresa é uma empresa, mas começa pela tentativa e erro e pela propagação dos benefícios de negócio que isso pode trazer, né? Então, eu acho que é muito importante a gente não encarar como uma área, né? Independentemente, né, de analytics, no nosso caso está dentro do marketing, eu sempre ter tido esse convívio dessa forma, independe. Na verdade, isso tem que passar pela cultura da companhia desde que todos entendam a importância. E para entender a importância também tem um fator que é simplificação de acordo com níveis tanto organizacionais quanto de atuação de fato da empresa, né? Então não adianta a gente trazer uma quantidade muito grande de dados desestruturados, sem conclusão nenhuma, sem ações para serem plugadas ali, né? Às vezes um uso muito simples de uma parte de dados já é suficiente, né? Então, não é nós contra eles, né? Nós como corporação, como companhia, como a gente se beneficia disso como um dos pilares de sucesso, né? Legal. A gente pode fazer um paralelo com KPIs, assim, com metas. Não adianta você colocar 20 metas e jogar para alguém. Você tem que ter ali 3 a 5 metas que a pessoa consegue ter elas atingíveis e focar nelas. Acho que para as empresas que estão começando com dados é mais ou menos isso. Assim, não adianta você querer puxar todos os dados possíveis e colocar para o time. É melhor começar num primeiro passo, entender ali de 3 a 5 e depois entendendo você vai para próximos passos. Sim, porque tem a ver também com o pensamento estratégico que a gente falou antes, né? E do papel do marketing, como o marketing pode contribuir nisso também, né? Você tendo a visão estratégica do negócio, você entende quais são os KPIs, em que proporção, né, seria melhor, por onde começar, né, que tipo de KPIs vão estar por trás, que tipo de dados, como manejar esses dados e que tipo de ações vão gerar os melhores resultados, né? Então, também voltamos, mais uma vez, ao pensamento estratégico do marketing e não só de uma caixinha, né? Foi bem interessante. Quando você respondeu exatamente essa pergunta de KPI, você falou basicamente 2, né? Receita e NPS. Claro, tem os outros indicadores meio, então já fica muito claro o próprio direcionamento, provavelmente uma OKR, né? Que o negócio compartilha, que todo mundo vai buscar aquele número, aquele resultado. Exato. Por período, então tá muito bem organizado e a cultura da empresa tá fechada nisso, né? Isso. A gente tem uma meta,
sabe a responsabilidade de cada time, de cada indivíduo, muitas vezes, na contribuição para aquela meta, e aí acompanha os indicadores meio para ver se está na direção correta, como que ajusta a rota para chegar no objetivo final. Exatamente. E aí, no nosso caso, a gente vai além de receita, a gente fala de rentabilidade. E esse objetivo é o mesmo para o marketing, para operações, para finanças, para o comercial, para todo mundo, né? Então, nada melhor que você trabalhar com um objetivo único que vai se desmembrar, claro, nas suas particularidades de cada área, né? Sim. Então, operações vai olhar o custo por entrega e eu vou olhar outros KPIs que compõem aí esse caminho até a rentabilidade. No fim, não existe um grande segredo na gestão data-driven, né? Não existe uma operação assim que, nossa, muito complexa, como é que é? Claro que tem ferramentas, tem análises, tem o pensamento estratégico que você trouxe, mas no fim das contas é um bom planejamento, bem orientado por uma meta, e aí um acompanhamento frequente dos indicadores meio para saber se a gente está no caminho certo. Não é um grande mistério, né, essa operação. A questão é que não são os dados pelos dados ou a inteligência artificial por si só. É como você aplica isso, né? Então, é claro que a necessidade de volume, de complexidade vai depender de cada necessidade de negócio, mas no final das contas você não pode ter uma ponta sem a outra, né? Você não pode ter dados de inteligência artificial sem saber como usar isso para o curto prazo, para o longo prazo, para a marca, né? Então, é mais um meio e um meio muito poderoso no sentido de tanto de personalização como de plugar em real time, mas é um deles, né? Tem que estar conectado à estratégia de negócio. Perfeito. Em resumo, os dados, se você não souber contar a história que eles estão te trazendo, eles vão ser só os números. Só números. Exato. Bom, vamos pro ping-pong, Gabi? Vamos. Que a gente, para saber um pouquinho mais da carreira da Luciana também. Vamos lá. É isso. Bom, aqui a gente traz algumas perguntinhas que não fogem do profissional, né? Mas elas vêm do pessoal profissional pra gente entender o que te trouxe até onde você tá hoje, né? Então, começando, qual que é a principal habilidade comportamental que você desenvolveu ao longo da sua carreira? Não aquela questão técnica, mas aquilo que já tá introduzido na sua personalidade, que te ajuda muito no dia a dia. Soft skill. Só soft Sim. skill. Bom, eu aprendi que no profissional é tão importante quanto no pessoal se colocar no lugar do outro. A gente, independentemente de segmento, de cargo, de mercado, se colocar no lugar do outro faz com que a gente consiga contribuir muito mais também para a companhia, assim como na vida pessoal. Perfeito. A gente brinca na lei, até falando internamente, a gente tem muito disso, mas até quando a gente está falando do nosso público-alvo, né, de quem a gente quer atingir, a gente fala para calçar os sapatos do público, né, porque não é só saber o tênis que ele gosta, mas o número, onde aperta o calo, onde fica folgado. Quanto mais você vestir, não é, eu sei que o tênis que ele gosta é esse, eu vou vestir o tênis pra calçar, né, pra ver o que é. Isso. E o que você gostaria de saber quando você estava começando lá atrás, que te custou, que você foi um pouquinho cabeça dura e que hoje você olha e fala, nossa, se eu tivesse tido uma abertura mais cedo aqui, nossa, minha vida teria sido muito mais fácil. Eu acho que é um ponto que, de alguma forma, conversa com o FOMO, que a gente estava falando antes também, que a excelência é diferente de perfeição, né? É impossível a gente ser perfeito, como empresa, como marca, como profissional, né? A gente tem que dar o máximo de nós e fazer o melhor possível e conectar com outras pessoas o máximo possível e com tecnologia, mas isso não é igual à perfeição, né? Então, eu acho que a cobrança, tanto, né, principalmente a autocobrança, né, de que seja perfeito, eu acho que tem que ser repensada quando você vê que tem a possibilidade de fazer o seu melhor, de testar e errar e aprender e tomar outro rumo, de dividir com outra pessoa e de saber que você está no ambiente, que você conta com outras pessoas para te ajudar também. Então isso acho que tira um pouco desse peso e faz com que a gente trabalhe mais motivado, mais feliz, sem essa rigidez toda. Perfeito. E para finalizar, que conselho você dá para quem está assistindo a gente agora? Aí eu sempre dou uma dividida assim, para quem está começando e está querendo entender mais sobre mercado de dados, de inteligência artificial, mas também para gestores que estão assistindo a gente. Eu acho que vale para todo mundo, e aí eu vou voltar no ponto de olhar o todo, de entender que marketing é negócio, né? Então, desde o começo da sua carreira, né, quanto mais você tiver
contato com disciplinas diferentes, entender o negócio, né, vai te beneficiar muito e até o final da nossa carreira, né? Senão a gente acaba trabalhando em silos e a gente não contribui o quanto a gente poderia contribuir. Sensacional. Luciana, muito obrigada pela sua participação, a vocês. pelo seu tempo, por você ter vindo aqui nos contar um pouco dessa dinâmica e dessa profundidade toda que vocês estão vivendo com análise de dados super avançado, com integração com inteligência artificial, enfim, todo o processo, o modelo de vendas de vocês que é tão inusitado. Inusitado não é exatamente a palavra, mas assim, é diferente, não é tão comum, é um benchmark interessante para a gente conhecer e debater aqui nesse podcast. Então, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Foi uma aula aqui, pelo menos para mim. Gente, eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado para você que assistiu a gente até agora, até o final. E se você gostou, a Samira já falou no começo, mas gente, por favor, curta, compartilha, comenta, manda para quem você acha que faz sentido assistir aqui esse episódio. E também acompanha a Layer em todas as outras redes. Então a gente tá no YouTube aqui, mas a gente tá também lá no Spotify, a gente tá em Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, enfim, tem mais programas por aqui, acompanha, sempre falo que a Hub do DDD, que eu sempre esqueço de falar, mais de 90 horas de conteúdo sobre dados, gente, datadriven.com.br, mas enfim, todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo, e é isso, né, a Layer está em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, isso aí. E a gente tem muito mais episódio de Layer Talks nessa temporada, fiquem de olho, que novidades chegarão já já. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou!